Então é isso. Vem 2024, né? Ahn, Deixa eu ver com vocês, me falem aqui pelo chat, da onde vocês estão falando. Tem algumas pessoas que eu conheço, a maioria aqui já fez alguma coisa comigo, já se atendeu comigo, já participou de algum movimento, algumas não, algumas são novas. E acho que tem mais gente que vai entrar, possivelmente, daqui a pouco, né? Já tem gente que tá entrando aí um pouquinho atrasado, não tem problema. Eu quero saber de vocês, olha só, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Balneário Camboriú, vamos ver Blumenau. É, gente, é Brasil todo, né? Amo, amo. Temos que espalhar sementes de luz por aí. Rio Grande do Sul, Florianópolis, Porto Alegre. Ai, que delícia, que delícia. Acho que vai entrar também a Iva logo mais. Eu sei que ela é lá dos interior, lá de onde eu nasci. Eu fico feliz. Tá, gente? Então, ó, Rio Grande. É isso, eu espero que todos tenham passado aí uma boa virada de ano, né? O ano tá recém começando, geralmente a gente refaz as nossas listas, nossos pedidos. Tem gente que pula ondinha, que come uva, que faz um monte de coisa, mas, né, sinto lhes informar que não adianta. Daí eu sempre que eu já fiz várias vezes isso, é muito bom, claro, né? Rituais sempre são bons, até para criar como se fosse um compromisso com a gente mesmo, né? Mas, sinceramente, isso não tem força suficiente para levar a gente para a vida e para as realizações que a gente gostaria de atingir aqui na Terra, né? E a gente está passando por uma transição planetária, né? A maioria das pessoas que estão aqui, acredito eu, que já saibam disso, tá? Se alguém, às vezes, eu começar a falar alguma coisa que alguém não tenha conhecimento ou não saiba, por favor, manda aqui no chat. Aproveita que vocês estão ao vivo comigo para poder tirarem dúvidas, enfim, ou a gente compartilhar alguma informação também, né? Porque eu não sou a dona da verdade, não tenho todas as informações, mas estou sempre atenta, né, aos movimentos, ao que está acontecendo no mundo. Nada do que está acontecendo é por acaso, tá? Nem nas nossas vidas e nem nessa transição toda planetária que está acontecendo. Balneário de Rincão, onde é que fica isso, Sigmunda? É Santa Catarina, eu acho, né? Caiobá, Matinhos. Não sei também, Renata, bem-vinda, não sei onde fica. Então é isso, até tava dando uma olhada ali na astrologia, né? Com relação ao dia de hoje que eu escolhi, porque achei bem interessante, tá? Eu senti de fazer isso lá no início de dezembro. Me veio de fazer um grupo, fazer um movimento grande, né, de liberação de energia, de reprogramação de crenças. E eu aleatoriamente escolhi a data do dia 8 de janeiro. Foi aleatório, gente, totalmente aleatório. Depois que eu fui perceber que 2024 soma 8, então estamos no ano da prosperidade, no ano da colheita, né, de tudo que a gente plantou. Então vai ser um ano muito abundante. Muito abundante não quero dizer só abundância de coisas boas, tá? A gente tende, né, sempre a pensar que a abundância as coisas boas, mas temos abundância dos dois lados, tá? Isso também não quer dizer que a gente precisa se apavorar, e sim se munir de informações e ferramentas suficientes para manter a gente sintonizado com uma frequência, né, que possa nos auxiliar a passar por todas as coisas que acontecem no planeta de uma forma mais amenizada, tá? Então, assim, dia 8 de janeiro, dia 8 é prosperidade, dia 1 é inícios. E olhem que interessante, a gente está entre o dia 8, o dia 1 e o ano 8. Então seria 8, 8. E daí eu percebi, por quê? Porque eu tinha intuído de fazer um ancoramento e uma limpeza profunda com relação à ancestralidade. Os últimos meses todos eu observei que muitas pessoas que eu estava atendendo e que estava ressoando muito com o meu campo também, estava acontecendo questões de amarras da ancestralidade, tá? Então, para quem não sabe, né, acredito que alguns que estão aqui já assistindo têm conhecimento disso, até porque a constelação familiar ficou muito famosa e foi a constelação familiar que trouxe essa informação sobre a nossa ligação espiritual e energética com essa informação que a nossa rede familiar carrega, né? Então, muitas Então, coisas.
evidencia aqui é porque a gente tem ainda questões inconscientes, né, que a gente carrega de dores, de sofrimentos, de dificuldades, coisas que os nossos ancestrais passaram também, tá? Então, da mesma forma que a gente tem que a gente carrega as qualidades e a luz deles, a gente também carrega as sombras e os sofrimentos, tá? Então, no Natal, que é, de certa forma, uma data comemorativa para muitos e que está muito conectada a essa situação de família, me veio muito a questão da traição, né? Para quem acompanha as minhas publicações lá no Instagram, eu faço com frequência, inclusive. Depois do dia do Natal, eu fiz uma publicação falando sobre traição, né? Que me caíram várias fichas, que às vezes a gente não percebe, mas a traição ela pode estar de diversas maneiras dentro do nosso sentir da vida. E isso faz com que a gente guarde muitos rancores, muita angústia, muitos medos, e isso, muita raiva, né? E vai sendo a gente, vai sendo a gente. Deixa eu botar aqui no mute, que tem algumas pessoas que estão ligado. Então, eu vou mutar vocês, tá, galerinha? Senão me atrapalha aqui também. Então, a gente tem essas questões de traição internamente e não percebe, né? A gente acha que, traição é só dentro dos relacionamentos. Sim, e isso existe muito, tá? Mas também as questões de traição, às vezes com amigos, sabe aquela coisa, emprestei dinheiro, confiei, a pessoa não me pagou de volta. Fui traído. Eu estava no meu trabalho, a fulaninha puxou meu tapete, fui traído. Eu convidei uma pessoa que eu gosto muito para trabalhar comigo, no fim das contas ela veio me dizer que, né, estava tudo certo, ela veio me dizer que vai trabalhar com outra pessoa. Fui traído. Né? Então, diversas questões, inclusive com a situação, às vezes, do Natal, né? Ou não só do Natal, mas de convites que a gente recebe por aí. Eu quero te convidar para ir num aniversário, eu quero que tu venha muito, sei lá, jantar aqui em casa, eu quero que tu venha na noite de Natal. Se você não sente de ir por várias questões que você ainda não consegue resolver emocionalmente, ou também não tá afim, porque teu corpo tá cansado, porque tu tá doente, porque tu tá emocionalmente abalado por algum outro motivo, não necessariamente as pessoas que estão nesse encontro, se tu for, tu está indo contra você mesmo, então você está se traindo. Então, quantas vezes a gente está se traindo e deixando que os outros nos traiam? Só que isso é inconsciente, isso é muito rápido que acontece, sabe? E às vezes acontecem várias questões e a gente não percebe. Por quê? Porque a gente não está atento ao agora. Né? A gente tem essa dificuldade, às vezes, ainda de observar o que está acontecendo de uma forma mais ampla e mais conectada com o coração. Né? Ver de uma camada mais amplificada. Então, me veio muito de trabalhar essa questão, tá? Com relação à família, né? A ancestralidade. E daí me caiu uma ficha, assim, quando eu vi o número 8, o número 1 e o número 8, que a gente estaria trabalhando essas questões ancestrais, as questões da prosperidade ancestral, ou seja, limpando o que precisa, para dar início ao novo. E por isso que a gente vai falar sobre reprogramação consciente. Reprogramação consciente por quê? Porque a gente conversa, a gente traz a informação para o nosso cérebro, a gente fala para ele como a gente quer que ele se porte a partir de agora, né? E não, quando a gente reprograma inconsciente, é quando a gente acessa algo inconsciente, mas a gente está consciente observando esses movimentos, tanto numa sessão de terapia, tanto numa meditação guiada, né? Quando a gente não dorme, claro, porque às vezes a gente não está preparado e a gente dorme para o inconsciente absorver. Mas, de qualquer maneira, quando eu trago informações para vocês, tanto nos posts quanto nos nossos encontros online, isso tudo serve de ferramenta para vocês de forma consciente. Vocês estão aprendendo, é que nem a gente vai na escola. A gente vai na escola conhecendo o A. Daí a gente vai lá e aprende o B e o C. Às vezes a gente não absorve muito bem o B ou o C, ou o B e o C. Mas a gente recebeu uma nova forma de ver algo e de conhecer algo que a gente às vezes desconhecia. Então, a gente passa a perceber tudo aquilo diferente. E isso vai trazendo mudanças para a nossa vida. Então, isso é trazer informações de forma consciente e reprogramar de forma consciente. Por quê? Porque o nosso cérebro é um computador. Tá? O nosso cérebro ele é simplesmente um software. Tá? Então, a gente acessa as informações pelo coração, o coração manda a informação para o cérebro capta e codifica essa informação de acordo com o que a gente já conhece.
tá? Tanto de sentimento quanto racional. Então, é importante a gente fazer esses trabalhos, às vezes, de formiguinha, e eu sei que às vezes a gente faz e parece que não muda muita coisa, mas a longo prazo ou a curto prazo, a gente percebe muitas mudanças na nossa vida. Eu já tenho muitas pessoas que eu atendo que às vezes me falam assim, ai, gostei muito do atendimento, tá, não sei o quê. Passa uma semana, a pessoa me manda um áudio. Nossa, impressionante isso e aquilo que antes acontecia e me desestruturava totalmente, hoje em dia tá de boas, tô ligando de boas. Por quê? Porque reprogramou, passou a ver diferente, sentir diferente, e daí tudo começa a mudar, tá? Então, assim, fatos interessantes ligado a essa data, tá? Eu não sei se vocês viram, mas lá na Alemanha, né? Vocês sabem que eu tô sempre conectada a tudo que acontece, né, gente? Porque tudo está terminantemente conectado, tá? Então, assim, lá na Alemanha estourou uma revolução lá da agricultura com relação à política e tudo mais. E disse, então, que eles alegaram que seria uma das maiores revoluções aí dentro dessa área que dificilmente tipo, isso teria acontecido antes. Então, seria a maior revolução, né, lá da Alemanha e tudo mais com relação a isso. E eles falaram que essa greve, né, esse movimento ia acontecer entre o dia 8 e o dia 15. E isso implicaria, então, né, sei lá, fechamento de portos, um monte de coisa, porque eles vão parar de entregar, vão parar de fazer os movimentos. Daí minha amiga, eu mandei para uma amiga minha, ela falou assim, nossa, que interessante, do dia 8 ao dia 15, será que vai acontecer, tá acontecendo algum trânsito astrológico? E eu falei, cara, não sei, mas eu planejei de fazer nosso evento dia 8 e dia 11 a gente começa uma outra etapa que eu vou contar para vocês depois. E eu pensei, cara, impressionante, porque vai ser exatamente nesse movimento que eu vou estar fazendo. E geralmente quando estoura uma revolução, estoura uma guerra, estoura um movimento maior, geralmente é por questões de dores inconscientes que a gente já carrega de um passado, não é? Porque a gente está trazendo questões involuntárias. Porque se a gente for olhar de forma racional e evoluída, não tem nem por que a gente fazer guerras mais, não tem nem por que a gente deixar as pessoas passando fome, não tem nada. Só que, claro, existe um sistema por trás disso tudo, né? Que está regendo tá ditando as regras aqui para nós de diversas maneiras, né? Tem essas questões que estouraram agora também dos túneis, das pessoas que estão envolvidas com isso. Se alguém não viu, por favor, me diga aqui, porque eu sempre tento publicar lá de alguma forma no meu Instagram, né? Alguns fragmentos, pelo menos. Tá, então assim, ó, vocês viram aquele filme que fala, agora me fugiu o nome do filme, mas é aquele filme de tráfico de crianças, tráfico humano. Vocês viram, né? Que deu um maior bafafá, inclusive tentaram ocultar para não sair o tal do filme. Isso está conectado a uma grande rede, tá? Milenar, vamos dizer assim, de tráfico de crianças e de mulheres do mundo todo, com túneis que passam por baixo de nós, tá? Em várias cidades que conectam vários países, a vários países. Não, nem vi esse filme. Bom, se alguém lembrar o nome do filme, por favor, digita aqui no coisa que eu esqueci. Tá? Então, assim, esse filme foi muito, muito mencionado, muito comentado, tá? E tem um amigo meu que se chama Luciano César, que ele tem um canal no YouTube, que ele traz essas informações mais densas a público, né? E ele fala isso há 2 anos, que a gente nunca sabe as datas, né? Mas que aconteceria. E realmente agora aconteceu, estourou todo o negócio lá, saiu a lista de várias pessoas famosas de Hollywood, enfim, pessoas que a gente nem imaginava que estão conectados a toda essa trama aí. Por que que eles fazem isso? Porque quando eles deixam as pessoas em estado de medo, especificamente, presencialmente, as crianças e os adultos, né, as mulheres, a gente libera como se fosse uma toxina no nosso corpo de proteção, tá? Se eu não me engano, está conectado à medula, alguma coisa assim. É um líquido que se chama adrenocrome. E eles retiram esse líquido para usar como rejuvenescimento, tá? Então, claro que por trás disso rola muita grana, né? Porque daí dentro disso deve ter tráfico de tudo que é tipo de coisa que vocês possam imaginar. Isso é uma das coisas que existem no mundo para manter a gente preso numa grade de sofrimento, tá? Para poder manter esse controle que eles fazem com a gente. Então, muitos véus estão caindo a partir de 2024. O Som da Liberdade. Muito obrigada, André. Isso aí mesmo. O Som da Liberdade, é o nome do filme.
E agora saiu um novo filme que se chama O Mundo Depois de Nós, que também deu o que falar aí, que fala sobre uma possível, como se fosse um ataque terrorista, alguma coisa nesse sentido, cibernético, né? Que então deixaria todos os lugares sem luz, sem comunicação, sem rádio, sem nada, e eles usando ainda sintonias de frequência para alterar o nosso campo vibracional. Tem muitas pessoas que fizeram estudo já sobre a antena 5G, né? E sobre muitos produtos que eles utilizam em forma de líquido dentro de nós, que está altamente conectado com o grafeno, tá? Tanto as vacinas, líquidos que a gente, tipo assim, nem faz ideia, tá? Sei lá, vai no dentista, tem os líquidos, as anestesias, um monte de coisa. Então não é só a vacina, tá, gente? Isso está sendo introduzido para a gente até pelo ar hoje em dia. Então, por isso que é importante a gente conhecer essas ferramentas e trabalhar o nosso controle emocional, conhecer as nossas emoções e se autoconhecendo para não deixar se dominar, tá? Ainda mais com esses ataques, as coisas acontecem do nada, né? A gente até publiquei hoje um negócio ali na internet mostrando que deu lá em Miami, né? Que foram mais de 60 viaturas enviadas para um shopping lá de Miami, que a princípio apareceu do nada uma esfera multidimensional, e dentro disso surgiram 3 seres gigantes e tal, que então poderiam ser extraterrestres. Sabemos se é verdade? Não, ninguém sabe. Mas é o que tomou a mídia no mundo todo. Então tem gente que fica às vezes desesperado, isso tudo altera a nossa frequência, tá? Então, assim, 2024, pessoas que profetizaram, né, a Baba Vanga, o Nostradamus, várias pessoas que acertaram diversas questões que aconteceram, tanto na pandemia quanto antes e depois, falaram que em 2024 teríamos outra pandemia. Não sei se fiz assim pandemia por quê? Porque eu não sei se vai acontecer outro vírus, uma bactéria, algo assim, ou se seria no sentido desse lance cibernético como o filme mostrou, tá? Querendo ou não, estamos sendo bombardeados por informações o tempo todo, né? Desde a época da pandemia já foram testes para saber o quanto que a gente está dormindo e sendo doutrinado por eles nessa situação. Na política, isso é muito comum, tá? Eles mantêm a gente sempre afastados e indignados um com o outro, tá? Então, é importante a gente ficar atento aos movimentos que estão acontecendo no mundo, porque 2024 promete muitas questões que podem trazer desestabilização para a gente, mas ao mesmo tempo muitas coisas boas para quem conseguir se manter numa frequência boa, tá? E essa frequência boa que eu falo não é só o pensamento. O pensamento é uma das coisas que a gente trabalha para reprogramar, tá? Então, assim, toda vez que a gente pensa algo ruim e que às vezes é imperceptível se a gente não estiver atento ao agora, e eu falo isso por experiência própria, gente. Eu estudo isso há anos, eu pratico isso há anos e até hoje eu percebo nitidamente pensamentos que do nada aparecem para mim. Às vezes é algo muito inconsciente meu que está registrado em mim, e às vezes pode ser algum ser aí que de repente eu sintonizei que passou e vem para incomodar. Pode ser, mas se eu não estiver atenta, eu vou manter essa frequência, tá? Então é importante a gente observar essas questões. Então não adianta só a gente pensar positivo, a gente precisa reprogramar o interno da gente e se manter atento ao que está acontecendo, tá? Porque é muito fácil a gente se destoar e esquecer de fazer o que a gente precisa para alcançar os nossos objetivos. Quantas pessoas aqui, quando eram crianças, quero que vocês escrevam aqui para mim. Os sonhos que vocês tinham quando criança, pode ser o mais bobo que vocês possam imaginar. Tipo assim, quando eu era criança eu imaginava que eu ia ser tal coisa, eu sentia que eu tinha que ser tal coisa. O que eu me imaginava fazendo era tal coisa. Vocês podem escrever aqui se vocês quiserem, o que vocês queriam fazer, mas eu quero que vocês escrevam se vocês hoje vivem o sonho que vocês tinham quando criança. Se vocês já vivem o sonho de quando vocês eram criança. Porque a nossa criança, ela é o ser mais puro conectado com a nossa essência, a nossa verdade, a nossa alma. Então, se a gente perdeu isso no meio do caminho, é porque a gente se moldou conforme as circunstâncias, a, conforme a Matrix, né? Conforme esses padrões, essas crenças, padrões inconscientes da família,
o que mandaram a gente fazer, conforme os medos que a gente tem, que a gente foi alimentando. Então, escrevam aqui, não precisam ter vergonha e ter medo. Podem escrever, se vocês já vivem, bota assim, eu já vivo o meu sonho de criança. Ou eu não vivo o meu sonho de criança. Porque então, o que que acontece? Cada vez que a gente vai trabalhando um fragmento nosso e vai se descobrindo, a gente vai ficando mais forte. A gente vai ficando mais auspicioso. A gente vai ficando mais disciplinado. A gente passa a não esquecer o que a gente realmente quer. A gente passa a conquistar isso aos pouquinhos. Porque nada é para amanhã. Nada começa, hoje eu resolvi então que realmente eu tenho que seguir o meu sonho. E daí, em uma semana, eu já vou estar vivendo ele. Não, é uma construção. Da mesma forma que a gente, né, nos nossos processos. Ó, eu já vivo o meu sonho de criança. Olha só, eu vivo o meu sonho de criança. Muito bem, Renata e a Antonelli. Não vivo. Eu não vivo o meu sonho de criança. Tá, então estamos em empate, né? Porque só algumas pessoas comentaram. Mas tudo bem. Então, assim, tem algumas pessoas que já vivem, tem algumas pessoas que não vivem. Quem não vive, desistiu por quê? E o que precisa fazer para alcançar ele? Tá? Porque daí dentro do alcançar tem muitas etapas. Agora, quem já vive, vive e vai viver assim pro resto da vida ou quer ampliar isso? Quer transformar isso em algo muito melhor também para outras pessoas? Porque daí também já é outro processo para conquistar isso. Entende? Então, a vida ela é movimento. A gente não pode ficar parado e muito menos fazer coisas que não estão alinhadas ao que a gente realmente sonha, né? A gente deseja de coração. E às vezes a gente se perdeu lá no caminho, né? Ou a gente está tentando e não está conseguindo, por quê? Ou não está conseguindo do jeito que a gente gostaria, por quê? Porque tem bloqueios, tá? Então, assim, é um eterno aprendizado. Só que às vezes, para a gente conseguir adquirir tudo isso, a gente precisa ter constância no nosso dia a dia, tá? A gente precisa todos os dias fazer coisas diferentes, que às vezes na nossa correria do dia a dia a gente não consegue. E eu escuto muito, muito, muito as pessoas. Vivo meu sonho de criança e essa semana me lembraram como eu era. Olha, que legal, como tu era quando criança? É, que legal. Muito bem. Então, assim, às vezes a gente precisa treinar isso diariamente. Porque assim, eu escuto muitas pessoas que vêm me dizer, sabe, não consegui fazer tal coisa porque é muita correria. Não consegui escutar aquele áudio porque é muita correria. Não consigo meditar porque é muita correria. Não consigo. E daí, no fim, vai passando o tempo, quando vai passou mais um ano e tu continuou fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, tendo os mesmos resultados. Só mudou o número do ano, não é verdade? Então, assim, quantas coisas vocês conseguiram conquistar de diferente esse último ano? Quantas transformações vocês fizeram na vida de vocês nesse último ano? Quanto vocês conquistaram? Quanto vocês sentiram diferença nesse último ano? E o que vocês querem fazer de diferente para 2024? Tá? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso, a gente precisa fazer, né, então, as reprogramações conscientes, tanto internas quanto externas, tá? E, e manter uma constância com isso. A gente sabe, então, né? Quer dizer, a maioria aqui, acredito eu que saiba, que a gente precisa ter os pilares de pai e mãe bem resolvidos dentro de nós. Pai e mãe é imprescindível. Todas as experiências que a gente vive no nosso dia a dia, conforme nós estamos adultos, baseiam-se pela consciência que a gente carrega dessa informação que a gente adquiriu do que é pai e mãe, tá? Do que é o amor do pai e mãe. Então, isso implica em todas as experiências que a gente está tendo nas nossas relações. Todas. Vou contar um exemplo. Um cliente meu. As 3 ou 4 últimas namoradas dele, todas tinham ataques, de repente, violentos. Eram pessoas maravilhosas, tudo tranquilo. De repente, elas tinham uns ataques muito fortes. E ele só sentia sempre de agarrar elas, segurar elas e esperar isso tudo passar.
Mas, né, obviamente não é uma coisa muito agradável, né? Tanto que ele nem continuou a relação com a pessoa, trocou de pessoa e repetiu o padrão. Conversando com ele, fazendo as sessões com ele, entendemos então que o pai dele é esquizofrênico. E ele, quando criança, experienciou várias cenas do pai dele com esses ataques, de certa forma, violentos. Não que o pai dele machucava a mãe dele, os irmãos, nada disso. Mas via as cenas e, para ele, como criança, ele interpretou como algo muito violento. Aquilo, para ele, era um significado de amor. E algo que causava dor para ele, porque ele se sentia mal e culpado quando viu o pai assim. Então, ele atraiu várias pessoas tendo ataques parecidos para ele poder validar esse amor, porque é esse amor que ele conhece. Então, assim, tem vários casos, né? Vários casos que eu poderia contar para vocês. Mas só para vocês entenderem, então, como a gente repete padrões inconscientes e cria situações na nossa vida porque está registrado assim. Então, a gente precisa fazer diferenças diárias e ir reprogramando tudo isso. Então, assim, pai e mãe, quem aqui já fez minha meditação do pai ou minha meditação da mãe? Escreve aqui para mim. Tem a do perdão também, né, que é bem forte, que inclusive é imprescindível para todas as pessoas, porque se a gente não souber aceitar e perdoar, nada flui na nossa vida, a prosperidade não entra, tá? E às vezes a gente acha que, ai, mas não tem mais ninguém para perdoar, mas se não tá fluindo dinheiro, tem alguém para perdoar. Se não tá fluindo sucesso, tem alguém para perdoar. E é inconsciente, tá? Tá em alguma camadinha lá atrás. Não fiz do pai e da mãe, tu fez só a do perdão, né, Tessie? Então, se alguém já fez a meditação do pai e a meditação da mãe aqui, me escreve, por favor. Inclusive, eu ia separar alguns depoimentos para mostrar para vocês lá no. Depois eu mando lá no grupo para vocês verem alguns depoimentos de mãe e pai lá que a galera já fez. Mas assim, pai é a energia da força, da ação, da realização, de relacionamentos também, dependendo se você é mulher ou homem. E a mãe é a energia do amor, do carinho, do sucesso, do dinheiro também, tá? Então, a gente precisa trabalhar bem esses pilares dentro de nós. E quem é que já que assistiu uma aula minha uma vez que eu mostrei mais de 100 crenças? Que eu falei, eu mostrei mais de 100 crenças que a gente tem, que a gente carrega na vida, que são frases que provavelmente alguém já escutou alguma vez na vida e que a gente carrega com a gente. Quem fez essa aula e conseguiu ir anotando lá que identificou as suas crenças? Eu fiz a meditação do perdão. Eu fiz a do pai e a do perdão. Legal. Então, tem gente, cara, que é muito engraçado, né? Que eu faço os atendimentos, às vezes identifico que precisa trabalhar pai, precisa trabalhar mãe. Só que às vezes o pai ou a mãe é tão forte que a pessoa não consegue nem fazer a meditação. Ela me liga e fala assim: ah, empaquei, não tô conseguindo. Toda vez que eu vou fazer meditação, eu crio uma coisa pra fazer, eu me enrolo, eu não faço, ou tipo, tá difícil ainda pra mim. Daí a gente vai trabalhando aos pouquinhos até a pessoa conseguir liberar isso. Mas é impressionante, né? O quanto a gente foge às vezes das nossas próprias curas. E se a gente foge, a gente não resolve. Se a gente não resolve, a gente não prospera e não realiza o que a gente realmente quer, tá? Porque daí pode ser até que a gente consiga algumas questões na nossa vida, mas as outras não, tá? Não vi as crenças. Tá, é uma lista que eu tenho com mais de 21, mais de 100 crenças, tá? E daí eu vou falando as crenças e as pessoas vão identificando. Eu trabalho isso dentro de sessões também, quando a gente chega nesse processo de crenças. Porque daí, assim, uma coisa é identificar as crenças, né? Outra coisa é a gente ganhar os downloads, né? Que a galera tem gente que fala download ali para poder entrar com uma nova frequência de informação dentro do nosso DNA. Então, uma coisa é identificar as crenças, outra coisa é trabalhar elas e trazer elas para uma nova realidade, tá? Mas, enfim, o que que eu fiz? Eu acabei olhando a astrologia ali
depois que eu percebi essa data do 8, que era hoje, que eu ia falar para vocês para a gente começar esse processo, esse movimento juntos. Só que eu fui olhar as previsões e vi que até o dia 10 a gente vai estar na lua minguante, tá? Então, assim, lua minguante é o quê? É essa energia para a gente trabalhar limpezas, curas, né? Então, bem propício para o que a gente vai fazer, inclusive, hoje, que é uma meditação da ancestralidade. Alguém, por acaso, já fez a minha jornada da transformação aqui? Que dentro da jornada da transformação, a primeira meditação foi do ancoramento da ancestralidade? Alguém chegou a fazer aqui comigo? Eu acho que a Ju, que a galera, às vezes eu sei que fica me ouvindo e larga o celular, fica só no fone, né? A Juju e, se eu não me engano, a Ivanise, que também vai entrar. Ela não entrou, né, aqui ainda, mas ela falou que ela queria participar. Que eu me lembro são só essas. Se alguém mais fez essa meditação da ancestralidade que a gente vai fazer hoje, me fala, por favor. Oi, Ju, estou aqui. Sim, eu participei. Ah, tá aí, Iva. É que não parece Sim, que tá o seu nome aqui pra mim. Então tá. Então, será que foi só você que fez da ancestralidade? Tu lembra dela? lembro. Era eu e mais duas ou três meninas. Só eu Tá, não não, lembro os nomes. tá, não, mas não era do DEM, era da Jornada da Transformação. É, foi a primeira meditação que eu fiz uma live ao vivo e eu fiz a meditação ao vivo. Foi uma vez ainda que pegou fogo uma vela, alguém lembra? Que do nada Ah, incinerou a sim. vela atrás de mim. Lembrei da cena agora. Sim, eu participei. Nossa, não tem como lembrar, como não lembrar, assim, a vela do nada atrás, assim, ó. Muito bom. Tá, então, é isso. Se alguém tá aqui e fez já a meditação da ancestralidade, não faz mal, faz de novo, tá? Eu até perguntei hoje se as pessoas podiam refazer. Pode refazer sim, provavelmente vai pegar outras camadas. E eu vou fazer ela um pouquinho diferente do que eu fiz a primeira vez, tá? Até porque a energia que a gente está vivenciando aqui é diferente agora. Então é isso, tipo assim, a gente tá agora nessa energia da lua minguante, tá? E daí, dia 11 a gente entra numa lua nova, que é a lua vai ser uma lua em Capricórnio. Capricórnio é muito trabalho, né? É fazer, realizar. Então, é a perfeita energia para a gente trabalhar o que eu quero trabalhar com vocês. O que que eu fiz? Eu criei 21 dias de reprogramação. Porque, obviamente, não adianta eu vir aqui falar para vocês um monte de coisa e a gente não ter a prática, né? Não resolver mesmo internamente. Então, eu criei uma fórmula e eu sei que funciona por quê? Porque eu me baseei, eu me inspirei nos 21 dias do Deepak Chopra. Alguém já fez da prosperidade? Tá? É muito bom, mas assim, não é igual, tá? Eu me inspirei por quê? Porque sempre tá rolando isso nos grupos. Um dia, uma vez eu fiz, há muito tempo atrás, e me veio muito de fazer um negócio. Eu lembrei que eu tenho o e-book dos 21 dias, dos 21 dias não, as 20 dicas para elevar a frequência e tal. Eu pensei, cara, eu vou criar uma fórmula de desenvolver uns 21 dias para as pessoas se reprogramar, né? Entender o que elas têm que fazer com frequência diariamente na vida delas. E já incluir algumas meditações da jornada da transformação. Então, a gente vai trabalhar várias camadas, vai fazer atividades, coisas de escrever, exercícios, enfim, vários métodos que eu testo isso desde 2018, tanto em mim quanto em pessoas, tá? Então, tenho até um outro grupo aí que eu tinha, né, e que eu acabei fazendo umas outras experiências aí, e a galera gostou bastante, tem vários depoimentos deles também, depois eu mando para vocês. Então, eu fui compilando, assim, várias coisas que eu já fiz que deu certo, e eu desenvolvi isso em 21 dias. Ah, mas não consigo ter. Não consigo fazer nada, tipo, de todos os dias com frequência. Eu sei por quê. Porque eu sempre tive vários grupos e eu sei que tem gente que começa a fazer e não para e desiste no meio. E eu sei, é normal, né? Com as correrias, a gente não tá ainda acostumado e é normal. Então, assim, não precisa fazer todos os dias, mas é importante que faça do 1 ao 21, tá? Até porque se não fizer, não vai chegar ao fim, não resolveu, tá? Tudo que precisa resolver. E eu criei isso baseado nos meus estudos e nas terapias que eu faço nas pessoas, dado que a gente realmente precisa para energizar, equilibrar e trabalhar saúde, bem-estar, né? E atrair prosperidade. Quando eu falo prosperidade, gente, não é só dinheiro, tá? Prosperidade é tudo. Inclusive, percebi que nos últimos anos que prosperidade realmente não é dinheiro.
A gente pode estar, às vezes, sem dinheiro, mas quando a gente tem prosperidade, tudo, absolutamente tudo acontece, tá? Então, vamos nos organizar, quem quiser participar desses 21 dias. Eu até vou dizer aqui para vocês umas coisas que eu vou trabalhar, tá? Até porque, assim, agora a gente vai estar nessa lua nova aí, é ótimo para plantar, né? As sementes aí para poder prosperar em 2024. Então, assim, a gente vai trabalhar com organização, liberação, tá? A gente vai trabalhar com as frequências certas, a gente vai trabalhar com as crenças, vai fazer varredura, vai trabalhar questões da ansiedade, vai trabalhar com as questões dos sonhos. Eu vou trazer banimentos, vou trazer orações, vou trazer 12 mantras de ativação, tá? A gente vai trabalhar algumas questões de lei, então, lei de troca de energia, lei do menor esforço, lei de intenção e de desejo, do desapego, as questões de gratidão, que são muito importantes, as questões de nutrição do nosso campo também, que são muito importantes. Vamos trabalhar as questões de pai e mãe, das origens, as origens das nossas questões inconscientes, né? Dos nossos medos, das nossas dificuldades, tá? Então, tem várias coisas que a gente vai trabalhar, várias coisas. Eu botei, assim, várias. Eu não falei tudo aqui, claro, porque é só para quem vai fazer, tá? Só quem quer e sentir de fazer o movimento. Mas tem várias ferramentas que eu compilei ali, trouxe de uma forma fácil para todo mundo poder experienciar, tá? E eu tenho certeza absoluta, tá? Que, tipo assim, ó, vocês não vão chegar nem no dia 5, 6, já vai começar a virar um monte de chave, vocês vão perceber coisas, vocês vão se autoconhecer, vocês vão começar a notar, como é que eu digo, as mágicas que acontecem no dia a dia, porque é isso que acontece, né? A gente muda a frequência, muda a forma de ver as coisas, coisas inesperadas começam a acontecer, tá? Então, não é pregar aqui, mas é verdade, porque eu já vi isso acontecer de diversas maneiras, tá? Então, quem sentir de fazer, depois que a gente terminar aqui a meditação, me manda mensagem que quer participar, porque é só para quem quer, tá? Daí me chama lá no privado, que daí eu já fiz um grupo lá e eu coloco vocês no grupo dos 21 dias. E a gente vai começar dia 11, tá? Dia 11 a gente começa e, por coincidência, não é coincidências, né? Mas eu fui ver no calendário, então, quando que ia terminar, vai acabar exatamente dia 31 de janeiro, tá? Então, assim, a gente vai realmente reprogramar tudo que a gente precisa em janeiro e começar o ano bombando, tá? Porque, assim, tem tarefas bem importantes para a gente fazer, para a gente poder fazer o nosso cérebro olhar, tá? Eu não sei se vocês já viram também, eu até quero ver se eu publico isso, eu achei muito bom. Tem um vídeo que estava circulando na internet que mostra vacas, e eles pegaram esses óculos de multidimensional, né, que mostram realidades virtuais, e colocaram nas vacas, tá? Para elas enxergar como se elas estivessem. Então, elas estão ali presas com um monte de vaca mugindo ao redor delas, mas eles colocaram ali como se elas estivessem num pasto vasto, verde, bonito, com um monte de vaquinhas ao redor delas. Então, elas se sentiam mais felizes, mais livres e, portanto, produziram mais leite. Olha só que interessante. E vocês acham que o nosso cérebro não funciona assim também? Então, tem o. Como é que é o nome dele que eu me esqueci, que eu adoro? Nossa, amo o trabalho dele. Se me voltar o nome dele, eu falo, tá? Mas ele é um cara que ensina muito sobre isso. Eu aprendi lá em 2019 muito com ele sobre isso. Que é sobre essa reprogramação do cérebro, né? Então, ele fala muito sobre as imagens que a gente traz para os nossos olhos. Então, tudo que a gente vê nos olhos físicos ou com a imagem da cabeça, a gente está tornando isso realidade o tempo todo. Não é o L. Couto. Não é. É o. Poxa, como é que pode? Me deu um branco total. Sou apaixonada pelo trabalho dele. Se eu lembrar, eu falo para vocês, tá? É, eu tô com a imagem dele assim na minha frente. Eu não consigo falar o nome dele, que horror. Quando dá branco, né? Não adianta.
Mas enfim, ele é maravilhoso e ele mostra muito isso. Assim, tem uma imagem que eu nunca me esqueço que ele mostrou numa aula dele, que mostra assim, tipo assim, entrando nos nossos olhos, né? E daí como se fosse uma ampulheta ao contrário, então sendo reproduzida pelo nosso cérebro. E que então isso que a gente reproduz é verdade. Então não importa o que tu esteja mostrando pro teu cérebro, aquilo é verdade, ponto final. Então, olha com tudo que a gente se alimenta diariamente, tudo que a gente se alimentou desde criança, e a gente trouxe isso para uma realidade verdadeira para o nosso cérebro. Tem alguns grupos de estudo que estão também estudando sobre o livro O Curso em Milagres. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse livro, mas ele é um livro bem profundo, tá? E ele fala justamente sobre isso, sobre a gente criar realidades a partir das coisas boas. Porque só existe o que a gente está criando. Então é como se as coisas ruins não estivessem acontecendo, porque realmente é só para a realidade de quem vive. Só que daí a gente pode pensar que isso é um pouco negacionista, né? Porque, tipo, mas existe toda essa desgraça. Embora a gente às vezes não esteja vivenciando, isso existe. Sim, até existe. Mas no teu universo só vai existir o que tu realmente programa ele para ele acreditar e vivenciar. Então, assim, isso é muito profundo. E às vezes é um trabalho de uma vida inteira para a gente aprender com isso. Então, quanto mais a gente vai se lapidando, vai se autoconhecendo, vai se reprogramando, melhor vai ficando as nossas vidas. Eu tenho certeza que vocês, há 5, 6 anos atrás, eram pessoas completamente diferentes do que vocês são hoje. Só que como é que vocês querem estar daqui 5 anos? Só um pouquinho melhor? Ou vocês querem estar vivendo vidas incríveis? Porque eu já percebi que a gente leva em torno de 1 a 2 anos para realizar coisas pequenas e 5 a 6 anos para realizar coisas grandes. Eu não sei vocês, mas na minha vida, há 5, 6 anos atrás, eu estou vivendo hoje exatamente o que eu planejei nesse tempo atrás. Só que, claro, eu tinha minhas crenças, tinha meus medos, tinha todo o meu processo de transformação. Só que agora eu estou me lapidando muito mais, eu estou trabalhando muito mais forte as minhas questões emocionais e internas. Então eu tenho certeza que daqui 5 anos vou estar vivendo coisas muito melhores. A não ser que eu desencarne, né, gente? Que também pode ser, mas não estou, né? Porque a gente nunca sabe, pode ser que aconteça, mas pelo menos eu sei que eu vou estar desencarnando uma frequência boa, né? Até porque quando a gente desliga o jogo aqui, a gente mantém a mesma frequência da consciência que a gente está. Só sai os véus, mas a frequência que a gente está mantendo é a mesma. Então, por isso que tem gente, às vezes, que desencarna e fica presa em vários lugares, porque não tem conhecimento da espiritualidade e, às vezes, está vibrando em consciências bem densas, bem baixas, tá? Então, é sobre isso, é sobre manter a realidade que a gente quer, independente de estar desencarnado ou encarnado, tá? E para isso a gente precisa trabalhar, né? Trabalhar aos pouquinhos na nossa vida. Então, eu quero saber se vocês estão prontos e aptos e querem fazer a meditação agora. Daí a gente vai começar. Sim, todo mundo pronto? Todo mundo já pegou uma aguinha? Peguem uma aguinha para deixar do lado da cama. Embora, eu acho que essa, peraí. Essa a gente vai colocar a água no chão ou embaixo da cama. A gente não vai beber essa água. A gente vai descartar essa água, tá? Então busquem uma água aí, coloquem a água no chão ou embaixo da cama e a gente vai fazer a meditação. Dr. Proctor. Esse é o nome do cara que eu queria que vocês soubessem lá da reprogramação. Dr. Proctor. Ele é incrível. É um senhorzinho de cabelo branco. Aprendi muito escutando ele. Bom, enquanto vocês buscam a água, eu vou botar a musiquinha aqui já. Não, não precisa ser no quarto, Pati.
Mas o ideal é tu estar num ambiente tranquilo, né? Onde você possa se conectar. Se tiver mais uma pessoa no ambiente, não tem problema, mas daí seria bom colocar um fone de ouvido, né? E falar pra pessoa que tu vai estar fazendo uma meditação, porque ela vai ser meio forte, quem sabe, tá? Nunca sei como é que vai ser as meditações, né, para cada pessoa. Então, quem tiver pronta, fala que tá pronto. Água no chão. Água no chão ou embaixo da cama. No chão ao lado da cama ou embaixo da cama. Quem tiver sentado na cadeira, embaixo da cadeira, ou ao lado da cadeira, ou do lado do sofá no chão. No chão, tá, pessoal? No chão. Quero ver também com vocês. Alguém de vocês sentiu de fazer os 21 dias? Porque assim, trouxe para vocês aqui como precisamos melhorar, né? Tudo que a gente precisa para melhorar as nossas questões da vida. Agora a gente precisa das ferramentas certas e fazer, executar, né? Senão não adianta. Fala, Lu, tu levantou a mão, Lucimara, você quer falar? Pode falar. Não, era só porque tu falou quem sentiu de fazer os 21 dias, daí eu levantei a mão. Ah, entendi, muito bem. Então tá, quem mais quiser fazer os 21 dias, levanta a mão. Ou escreve aqui para mim que quer fazer os 21 dias. Depois vocês me chamem lá no privado daí, tá bom? Pra gente poder se organizar e começar os 21. Ui, que calor! Tá quente onde vocês estão? Nossa, a Angélica deve estar morrendo de calor lá. Lá no Rio é muito quente. Tá, então, vamos lá, então. Deixa eu botar a musiquinha. Me digam, eu vou colocar o som aqui, vocês me digam se tá bom o som, tá? 38 graus. Tá bom? O som vocês estão ouvindo? Não, Angélica? E agora? Não escuta a música? A Antonella escuta, a André escuta. Poxa vida. Escuto, não escuto. Escuto, não escuto. Tá uns escutando, outros não escutando. Oh, não acredito. Bom, o que vocês podem fazer, quem sabe, é eu mandar para vocês, só escuto a tua voz. Tá ótimo, ok? O que nós poderíamos fazer, quem sabe, se alguém tiver um telefone em reserva, ou se tá, sei lá, no computador, quiser, tipo, eu posso mandar o link ali no grupo e daí vocês colocar a música baixinha para escutar em outro aplicativo, em outro, sei lá, no celular ou no notebook. Pode ser, não? Bom, minha voz tá perfeita, então a música tá gostosinha. Quem tá ouvindo aí tá gostosinha a musiquinha, né? Tá, eu vou mandar a música então. Qualquer coisa vocês escutem ali. Deixa eu ver onde é que ela tá. Aqui. Maravilha. Mandei. Também não escuto a música e estou de fone. Tá, não tem problema. Quem não estiver escutando a música, estiver escutando minha voz, é o que importa. Até porque eu tô com a frequência aqui e vou estar mandando ela para vocês. Agora, quem quiser e tiver a oportunidade, conecta a musiquinha aí em algum outro lugar, bota ouvir a musiquinha e fica me escutando de uma outra maneira. Daí bota os dois ao mesmo tempo. Legal?
Não sei para quem está escutando agora gravado, se vai ter dando para ouvir a música, mas tem essa opção. Então, vamos começar. Então, se coloque numa posição confortável. A coluna bem reta, por favor, bem reta para a energia poder circular. Quem estiver sentado, vai sentindo teus ossinhos do bumbum lá embaixo. Respira fundo. Fecha teus olhos. Respira mais uma vez bem fundo e abre a tua boca e solta um gemido de ar. Soltando e relaxando teus ombros. Inspira mais uma vez bem grande. Relaxa teu pescoço, tua mandíbula. Relaxa. E agora, quando você exalar o ar das suas narinas, deixa toda a tensão indo embora. Deixa todo o julgamento partir. Comece lentamente a movimentar seu tronco da cintura para cima. Vai deixando teu corpo te guiar. Para quem estiver sentado, sente teu corpo, o movimento. Vai relaxando. Respira fundo. Se conecta com os teus anjos da guarda, teus mentores de luz, toda a egrégora de luz, paz e amor que nos sustenta, nos protege, nos ilumina, nos guia, que estejam presentes conosco, hoje e sempre, em todas as dimensões, limpando e conectando todos os setores da luz a esse nosso encontro. É através desse corpo que você recebe toda a abundância do Criador. Respira bem fundo e exala, relaxando seus braços, suas pernas. Vai tranquilizando seu corpo, vai sentindo a sintonia da sua própria conexão. Traga a energia da felicidade, dos momentos felizes que vocês viveram nos últimos meses, as pessoas queridas que vocês encontraram, os lugares que vocês frequentaram, que trouxeram alegrias, e dá um sorriso largo no rosto, levando essa informação para o seu cérebro. Respira fundo, gostoso. Vai relaxando sua barriga, tirando as tensões. Respira mais uma vez. E agora você vai silenciando seu corpo, com os olhos fechados. Você para no centro do seu tronco. Você se observa no centro do seu tronco. E você visualiza um tubo de luz branca, bem forte, atravessando por todo o seu tronco. Ele vem lá do alto do céu. Esse tubo de luz azul e branca. Azul por fora e branca no meio.
É um grande tubo de luz, atravessando todo o seu tronco agora. Vai sentindo a energia que reverbera por todo o seu corpo. Essa energia maravilhosa. Respira lenta, amorosa e profundamente. Visualiza agora o coração do Pai Céu lá no alto, no universo. Se conecta com ele. Com suas raízes profundas que saem dos seus pés ou da base da sua coluna, capaz de te ancorar aqui nesse planeta. E você visualiza o coração da Mãe Terra lá no centro da Terra e se conecta com ela. Com uma respiração bem profunda, agora você deixa subir por essas raízes toda a energia da Mãe Terra. Essa energia do chakra básico, da nutrição, da materialização da nossa prosperidade, dessa prosperidade que se projeta no mundo todo. Porque na Terra, tudo que se planta dá. Tudo que se planta com amor, carinho, respeito, dedicação e intenção para um bem maior, floresce. Floresce com toda a energia de Deus. Essa energia da vida que pulsa na Terra, ela também pulsa no seu coração. E neste momento agora, você se imagina na casa da primeira ancestral que você sentiu de se conectar. Pode ser que você não conheça. Pode ser que seja um homem, uma mulher. Mas pode ser a casa da sua avó, da sua vovó, ou da sua bisa, quem sabe. Um ser ancestral muito especial. Pode ser mais de um. Vem ao seu encontro, te trazer amor e energias, as energias que você precisa receber. Quando estamos com os nossos olhos fechados, nós abrimos os nossos olhos internos, os olhos do coração, os nossos olhos da alma. Para o dia de hoje, para essa meditação, eu peço que você se permita abrir os olhos da sua alma, aquela que veio para essa dimensão, por conta da força de todo mundo que veio antes, dos nossos ancestrais. Que você possa convidar agora todos os seus ancestrais, todos os homens e todas as mulheres de sua linhagem terrena desta encarnação. Independente do que eles foram, do que eles fizeram, de quem eles são. Para que você se conecte à força de todos eles. E se você por acaso for de uma família adotiva, convide os de sangue e também da sua mãe e do seu pai adotivo. Que agora todos eles resolveram se juntar. Respira fundo. Sente a energia aumentando. Essas consciências se conectando a você, ao amor do seu coração. Ao seu lado direito, atrás de você, o seu pai. A energia do seu pai se posiciona, deposita a mão em seu ombro. Tá tudo bem. Não sei qual é a história que você tem com seu pai, se vocês estão brigados ou não, se você conheceu ele ou não. Mas entenda que 50% de você é dele.
essa energia está te trazendo paz e coragem. Se tiver um pai adotivo, imagine ele ao lado do seu pai de sangue. Não importa qual o motivo dessa adoção, não importa se você tem impedimentos ou desavenças, nem se você não fala há muito tempo com seu pai, ou se até mesmo ele já desencarnou desse plano. A partir dele, que você tem a possibilidade de estar tendo essa incrível experiência chamada vida, e isso por si só já é algo a ser extremamente grato. Do lado esquerdo, agora atrás de você, a sua mãe se posiciona, deposita a mão em seu ombro, te trazendo amor e acolhimento. Respira fundo. Se for uma mãe adotiva, imagine ela ao lado da sua mãe de sangue. Da mesma forma, receba a presença deles, não importa como seja a sua relação atual. Agradeça esse momento único. Todos fazem parte, todos pertencem. Você percebe uma energia cor-de-rosa no seu braço esquerdo. Vai inflando sua vida de amor incondicional, trabalhando as energias que precisa. Perceba que sutilmente atrás do seu pai se posiciona seu avô e coloca a mão sobre o ombro dele, e atrás do seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Começa a chegar homens da sua linhagem, aos poucos, até você nem mesmo conseguir contar. E todos os ancestrais dessa sua linhagem paterna. Do mesmo modo, atrás da sua mãe se posiciona sua avó, coloca a mão sobre o ombro dela, e atrás da sua avó, sua bisavó, sua tataravó, começa a chegar as mulheres da sua linhagem, aos poucos, até você nem mesmo conseguir contar. E todos os homens também que fazem parte de toda a sua linhagem materna. Todas essas mulheres e homens poderosos e maravilhosos, com sua unicidade especial, estão agora a se juntar. Sinta a energia, observe no seu corpo como essa força se apresenta. Você vem dessa força. Você veio através deles e de todos os sonhos e amores e dificuldades e vitórias que eles tiveram antes de você. Eles vieram para abrir caminhos para a sua chegada. Honre a sua história e a jornada deles, pois cada um deu o melhor que podia nas condições que tinha, a cada passo que foi dado aqui na Terra. Respira fundo. Então todos eles começam a criar uma grande roda ao seu redor, juntar todas as forças, todas as bênçãos. A mãe é uma bênção. O pai é uma bênção. Você está convidado, convidada a estar no centro dessa grande roda. Por sua energia aqui é muito bem-vinda. E hoje eles estão aqui para te amar e te fortalecer. Todos os homens têm a sua própria energia feminina, assim como toda mulher tem sua própria energia masculina. Da abundância e da prosperidade, da compaixão e da benevolência. E agora convidamos aos ancestrais homens que deem um passo atrás
E faça um segundo círculo ao redor de todas as mulheres, pois eles estão a nos proteger. Repita mentalmente esta oração que vou falar agora. Neste momento sagrado, peço-lhes, Divino Criador, que toque na primeira mulher da minha linhagem feminina, para que ela se livre de todas as dores físicas, emocionais, mentais e espirituais que contraiu aqui na Terra. Peço-lhe que toque seu coração, livrando-a de todo sentimento de revolta, de todas as limitações sofridas pelas dores que enfrentou, e a liberte para uma vida plena, fazendo com que cada passo seja dado na direção da gratidão e da emanação de cura para todos os seus descendentes aqui na Terra, como em todos os círculos espirituais, em todas as dimensões. Que a energia de cura liberada por essa primeira mulher irradie luz necessária a cada um de nós, seus descendentes, curando nossas dores e facilitando nossa caminhada divina onde quer que estejamos em vida. Que essa cura alcance você, minha mãe, que hoje vive uma nova vida, numa consciência livre de aprisionamento terreno e pelo amor que nos une na eternidade agora. Que essa cura seja irradiada até meu corpo físico, ou, se possível for, que seja transmutado em pura luz, e que minha realidade se torne mais alinhada com meu plano divino aqui na Terra. Assim seja, assim é. Neste momento sagrado, peço-lhe, Divino Criador, que toque no primeiro homem da minha linhagem masculina para que ele se livre de todas as dores físicas, emocionais, mentais e espirituais que contraiu aqui na Terra. Peço-lhe que toque seu coração, livrando-o de todo sentimento de revolta, de todas as limitações sofridas pelas dores que enfrentou e o liberte para uma vida plena, fazendo com que cada passo seja dado na direção da gratidão e da emanação de cura e iluminação para todos os seus descendentes aqui na Terra. Ilumina, 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 como em todos os círculos espirituais, em todas as dimensões. Que a energia de cura liberada por esse primeiro homem irradie luz necessária a cada um de nós, seus descendentes, curando nossas dores e facilitando nossa caminhada divina onde quer que estejamos em vida. Que essa cura alcance você, meu Pai, que hoje vive uma nova vida, numa consciência livre de aprisionamento terreno, e pelo amor que nos une na eternidade agora, que essa cura seja irradiada até meu corpo físico, ou, se possível for, que seja transmutado em pura luz, e que minha realidade se torne mais alinhada com meu plano divino aqui na Terra. Assim seja, assim é, e está feito. Respira fundo. Agora eu quero que você visualize uma energia violeta, linda, em formato de espiral, que circula nessa grande roda de baixo para cima, abrangendo a tudo e a todos, transmutando todas essas memórias e energias não qualificadas, para que possamos seguir em frente de forma leve, fluida e amorosa. Todas as frequências indesejadas possam ser liberadas a partir dos fluidos dessa água. Será despachada com amor, honra e fluidez. Respira. E você percebe que todos aos poucos vão se dissipando, vão sumindo, seguindo os seus lugares dimensionais. E vai ficando somente você, com toda a força e o amor deles. Isso estará sempre com você. E agora está só você. E você se conecta ao seu coração profundamente e se pergunta:
que eu estou fazendo da minha vida aqui na Terra? Vai deixando vir a sua consciência. Se for preciso, chore, sorria, mas não julgue. Apenas deixe fluir e observe o que vier. Você pode repetir essa frase com seu nome completo e adicionar o que eu estou fazendo de minha vida. Algumas pessoas podem estar sentindo um calor no corpo, se expandindo. De conexão com o seu eu maior. Eu entrego meu livre-arbítrio nas mãos do meu eu sou, este que está em mim, e deixo que se cumpra somente a vontade divina. Assim seja, assim é, e está feito. Sinta o seu coração com uma profunda gratidão. Respira fundo, lentamente. E vai retornando aos pouquinhos, voltando ao seu corpo físico, voltando todas as nossas camadas. Com a consciência para dentro do seu corpo. Vai abrindo seus olhos, mexendo suas mãos, mexendo seus pés. Agradecendo a experiência. E quem for voltando, vai abrindo suas câmeras, por favor. Se alguém teve alguma experiência, eu vou pedir que vocês compartilhem aqui no chat, que vocês escrevam. Se alguém sentir de falar, quiser falar porque acha mais fácil falar do que escrever, por favor. Compartilhe conosco sua experiência, como foi, se veio alguma consciência, alguma percepção, se sentiu alguma coisa no corpo. Oi, Ju, Oi, você me ouve? te Eu ouço. vou te contar o meu relato. Eu me emocionei bastante, principalmente na hora. Eu vou começar a me emocionar de novo. Na hora da família adotiva, que eu sou Chora adotada, tudo e que precisar chorar, Dai. muita limpeza boa, assim. E eu consegui visualizar os dois ancestrais, né, da família adotiva e da família biológica, e foi bem lindo, assim. E o que foi muito louco, Ju, é que essa tarde eu tirei uma soneca e eu sonhei com meu avô, falecido avô paterno, aqui da minha família, na verdade, da família materna, só que da família adotiva, sabe? Ele é falecido há uns 10 anos já, e eu nunca, de muito raro eu sonhar com ele, muito raro. E eu nem sabia naquela hora que eu sonhei com ele que eu ia fazer a meditação contigo, né? Então parece que eu sonhei com um ancestral e depois parece que ele apareceu aqui de novo, foi bem legal. Então eu só Ai, que queria legal. relatar isso, muito lindo. E Ó, obrigada, que gratidão. incrível. Gratidão, Dai, pelos relatos, maravilhoso. É isso, né? Tu já estava sendo encaminhada, porque de certa forma eu tô aqui como um canal para disponibilizar essa conexão, né? Que a gente tem que entender que o mundo ele é multidimensional, né? E se somos energia, podemos nos conectar com qualquer coisa, de qualquer maneira, tá? Então, assim, tem gente às vezes que não tem muito
muitas percepções, assim, às vezes não sente nada, não vi nada, não sei de nada. Mas pode ter certeza que só de ter ouvido isso, de ter trazido isso à tona, de ter feito esses decretos, tem muita coisa que vai reverberar aí a partir de hoje, tá? E é isso, às vezes a gente faz um movimento espiritual, demora um pouquinho até a gente perceber a diferença na nossa vida, né? Mas eu, por experiência própria, né, e as pessoas que fazem já coisas comigo há bastante tempo, a gente consegue ver as diferenças na nossa vida, né? Então é sobre isso, sobre esperar agora reverberar o que a gente criou aqui. Deixa eu ver aqui o que mais escreveu aqui, vamos ver. Temporal caindo aqui, sons dos trovões, luz piscou. Olha, sabe que a luz piscou aqui também um pouquinho antes de eu começar. Eu ia começar, deu umas piscadas na luz, eu falei, eita, estamos com as presenças aqui, tá tudo certo. Quando eu tava falando sobre as questões do pai, eu comecei a sentir muito forte o meu braço esquerdo. Eu não sei se alguém mais sentiu, mas, gente, foi muito forte. Assim, eu comecei, pesou meu braço esquerdo, daí eu entrei nos processos da mãe, e depois que terminou a meditação de novo, eu senti uma forte meu braço esquerdo. Então, assim, provavelmente a egrégora aqui das pessoas que estão se conectando, né, que vão se conectar, provavelmente tem muitas questões com relação à família da mãe, às vezes mais do que a do pai, quem sabe, tá? Ju, gratidão, eu senti bem forte os calcanhares. Ah, então, calcanhar é a ancestralidade, tá? Essa conexão com a terra e com essas nossas origens. Calcanhares formigando e um calor bem forte no plexo solar. Meu filho começou a chorar bastante, meu bebê acordou, meu marido chegou a sair de casa com ele no carrinho. Olha só, porque assim, né? Criança é um cristal, né, gente? Criança sente tudo e qualquer coisa. Então, olha só, a gente fez decretos para pegar lá na primeira geração e reverberar isso, e a criança sentiu de alguma maneira. Pode ser que esse bebê, ele faça parte de uma ancestralidade, por que não? Quem sabe não é alguém que viveu lá atrás, sendo um outro papel na nossa ancestralidade. A gente mesmo já viveu num outro papel na nossa própria ancestralidade, às vezes, dessa mesma família, tá? Então, assim, muitas coisas podem acontecer e existir, né? Então, provavelmente o bebê sentiu já ali alguma questão, tá? Oi, Minha Ju. minha água está com bolhas. Adoro quando as águas estão com bolhas. Se alguém quiser e tiver com bolhas, abre a câmera e mostra para nós as bolhas. E essa água a gente não vai beber, tá, gente? Eu adoro quando dá bolhas, porque é as manifestações aí das frequências. Mas essa a gente não vai beber, a gente vai botar fora, tá? Até porque na hora do decreto ali, na hora da transmutação com as energias violetas, eu pedi para essa água ser liberada, tá? E tudo que ficar ali no campo, aqui ao redor de nós, conforme os nossos processos, que seja eliminado a partir da água também. Pode falar, Lu. Ju, é, não, eu queria comentar que com relação ali ao meu bebê começar a chorar, foi até quando tu pediu da água, né? Pra pegar água. E aí a meditação não tinha começado ainda, só que ele já tinha dormido assim. Hoje ele pulou uma soneca e estava com muito sono. Então ele já tinha entrado num sono profundo. Aí eu peguei, fui rápido pegar a água e ele entrou tipo num choro desesperador, assim, tipo, sabe, sem entender. E depois eu vi que quando tu falou da música, né, pra pegar um celular, alguma coisa assim, e que daí eu peguei e desci rápido ali pra ver se eu ia conseguir botar a música. Daí eu entendi, bom, né, pra eu pegar a música, porque daí eu vi que meu marido saiu com ele no carrinho. E eu falei, depois que tá só. E aí, agora depois também, no meio da meditação, vi que voltou, e ainda tava chorando um pouquinho. Daí, como eu deixei a porta aberta do quarto, meu gatinho entrava e saía, aí eu acho que eu senti a presença do meu marido, de repente achou que pudesse ter acabado, mas eu tô deitada com fone. Aí ele pegou e fechou a porta. Uhum. Mas provavelmente teu bebê sentiu aí algumas questões aí sendo liberadas, né? E daí o Hum. bebê chorou, sentiu e chorou. Até porque não sabe explicar, né? Deve estar sentindo alguma É, questão. Liberou. agora ele parou, né? Agora parou. Não sei se agora, acho que ele pegou no sono. Foi incrível. Bem certinho, ó, terminou a meditação e dormiu. Fez os Ah, processos que precisava. gratidão. Ó, senti o ombro esquerdo antes de você falar sobre as imagens atrás dos ombros. Olha só.
Senti minha avó paterna que não tive muita conexão com ela, foi bem nítido. Olha que interessante. Sabe que quando eu fiz a primeira vez uma meditação parecida com essa, eu me conectei, gente, com o pai da minha mãe, que foi uma pessoa que eu não tive contato, não conheci. A minha avó, ela se separou, a minha avó materna, ela se separou. Naquela época era um absurdo se separar, né? Então, tipo, eu acho que eles meio que inventaram que ele tinha falecido, alguma coisa assim, ele foi embora para outro país. E ela se casou de novo com outro cara. Então, eu acabei nunca conhecendo ele. Eu sabia dessa história porque minha mãe contava. Eu tenho até uma memória que ela meio que foi encontrar ele em algum lugar, me levou junto. Eu era, tipo, muito bebê, assim. Eu lembro, assim, de flashes sobre isso. Não sei também se foi em alguma situação astral, mas eu lembro de algo parecido com isso. Mas eu nunca tive contato. E daí, nessa meditação, nossa, eu me conectei com ele. Nossa, tipo, sabe, incluir a força dele na minha vida, um monte de coisa. Chorei, 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 assim, senti muito o amor dele, foi bem lindo. Então é isso, né? Nossa, que chuvarada! Que essa chuva não venha pra cá, que provavelmente vai vir, né? Tá, gente? Aí mais alguém sentiu alguma coisa? Quer comentar? Tá todo mundo bem? Senti minha avó paterna falecida no antigo apartamento dela e depois minha avó materna. Se conectou com memórias. Parece que eu tive um apagão. Ó, isso acontece, né? Que nem eu falo, quando a gente dorme nas meditações, é porque às vezes a gente não tá conscientemente preparado. Então a gente, né? Tipo, o nosso consciente ele bota a gente para dormir para o nosso inconsciente trabalhar no astral. Não tem problema, tá tudo bem se dormiu, tá? Foi trabalhada da mesma maneira. Então tá, gente. Então é isso. Vamos agora aguardar os fatos e, e vamos começar o ano bem, né? Fazendo o que tem que fazer, fazendo o que a gente tentou fazer, quem sabe em 2023 não conseguiu, o que a gente tentou fazer em 2020, em 2018, e que a gente ainda não conseguiu, seguimos os planos, tá? Isso, podem colocar água fora, e é isso, que tenhamos todos um bom descanso, né? E próximos bons dias, e que possamos colher tudo que a gente plantou nos últimos anos aí com grandeza nesse 2024 aí, que promete muitas coisas. Preparem-se, porque dizem que em abril possivelmente acontecerão coisas um pouco fortes para nós, né? Que a gente não sabe no que é, mas que estejamos atentos, né? Sem criar pânico nem nada. Por quê? Porque quando a gente está numa sintonia e numa confiança com nós e com a espiritualidade, não importa o que esteja acontecendo, tudo vai fluir e vai acontecer da melhor maneira para a gente e tá tudo certo, tá? Então, calma, calma, não criemos pânico. Gratidão, Ju, pela meditação maravilhosa. Uma boa noite para você. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Beijos de luz e venha 2024. Tchau, tchau.